administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Ei, psiu, a Campos Delivery faz o irresistível frango frito crocante. O frango é feito na fritadeira à pressão, que deixa o frango crocante por fora e suculento por dentro. Então, tá esperando o quê? Vá a Campos Delivery comer o frango mais gostoso do Brasil. Campos Delivery fica na 28 de março 632, em frente ao Sunset, próximo ao Shopping 28. Ou ligue 99930 3332. Campos Delivery 99930 3332. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Sabe por quê? A gente escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Horas e 2 minutos, Folha FM, a rádio que toca você. Estamos no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Temos aqui a presença do professor Fabrício Maciel e o jornalista Luiz Abreu Barbosa. Vamos retomar aí esse assunto que está cada vez mais interessante aí. Vamos lá. E tem os bastidores aqui também, né? Tem que lembrar de cortar. Podemos trazer. Se bem que eu acho que a população mereceria ouvir tudo aqui. Não, Genil, se botar aqui, amigo, aí vai ficar aí o stream vai ficar eu fico coberto pelo streaming, entendeu? Vamos lá. Eu juro que eu gostaria um dia de fazer um resumo de todos os intervalos. O que a gente discute no intervalo. Eu acho interessantíssimo. Rapaz, a peça Pontal, que tem textos meus, vai fazer 10 anos esse ano. Faz 10 anos esse ano. Eu sempre falo que os bastidores da peça dão uma peça muito melhor do que a peça. Mas é claro, sem edição, né? Vamos lá. Mas vamos lá. Governo Bolsonaro. Vamos tentar fazer um pouco aqui sem edição. Vamos lá. Governo Witzel, né? E em contra são dois governos conservadores, em contrapartida, é o tema para esse bloco. Você é pensador ligado ao campo da esquerda, política, ligado ao PT. Que rumos você vê para a esquerda no país, no país em relação ao governo Bolsonaro e no estado do Rio de Janeiro em relação ao governo Wilson Witzel? E qual a sua opinião sobre esses dois governos? Vamos lá. Eu acho que também, agora você toca em questões bem concretas, né? E acho que muito já tem sido dito, né? A gente está acompanhando aí, que Bolsonaro é de extrema direita, que o Witzel também
mais uma vez eu vou, quer dizer, disse que estou lançando esse livro, relançando esse livro sobre o Brasil, no qual discuto alguns pensadores brasileiros. E nesse pós-fácil novo que eu escrevi, eu estou colocando esse problema. O que acontece? Existe uma conexão aí, quer dizer, são de fato de extrema-direita, acho que isso é consenso, né? Podemos discutir... Você coloca em paridade os dois no espectro ideológico? Então, o que acontece? Independente de decisões do cotidiano, de alianças que todo político precisa fazer, existe uma conexão aí de ordem maior, que é o quê? Uma conexão ideológica e uma conexão que tem a ver com o que está acontecendo com o Brasil hoje. Né? Quer dizer, o que eu coloquei nesse pós-fácil, né? O Bolsonaro e Witzel representam uma estética tropa de elite. Né? Quando eu assisti o filme Tropa de Elite, quando foram lançados, eu escrevi sobre isso em algum tempo atrás. Inclusive, acho que no seu blog, se não me engano, né, você vai se lembrar dessa discussão. Você tem o quê? Quando lançou, vou usar a metáfora porque ela explica muito. Né? Quando foi lançado o filme Tropa de Elite, todo mundo ficou, vários amigos meus, o filme crítico, de esquerda, negócio não sei o quê, do Marcelo Freixo, sei que lá. Eu falei, minha gente, tem mais coisa aí, tem mais angu, né? Tem mais peixe escondido nesse Tem mais caroço nesse angu. Cara, o que se montou ali? Você tem uma estética tropa de elite, que é a estética que representa um sentimento de matar, né? Quer dizer, acho que o Witzel representa muito bem isso, né? Aquele episódio trágico na ponte, no qual ele comemora, né, a eliminação do rapaz, aquilo diz muito, né? Quer dizer, gente, isso é muito sério. O mundo que a gente está vivendo, o mundo está pegando fogo. A América Latina está pegando fogo, o Brasil está pegando fogo, sabe? Não dá para brincar com a política, né? A gente precisa levar a política a sério e construir algo sólido. Então, quer dizer, o que a gente tem nessa transição, né, do lulismo, né? E aí você mencionou a coisa do PT, quer dizer, eu não sou filiado ao PT. Não. Mas nenhum problema com isso, quer dizer, votei no PT como já votei em outros partidos de esquerda, que eu considero de esquerda, né? E não tem nenhum problema com isso, só queria dizer o seguinte, quando você tem a transição eu tô analisando isso nesse pós-fácil. Qual é a transição, né, do lulismo para o bolsonarismo? Né? Você muda de uma linguagem que se resumia muito bem, né, no slogan do governo, que era Brasil, um país para todos, né? Quer dizer, um slogan multicultural, para um slogan que diz tudo sobre esse governo nesse momento atual, que é o quê? Deus acima de tudo, né? E o Brasil acima de todos. Quer dizer, Brasil é o contrário. Brasil acima de tudo, Brasil Deus acima de todos, né? E Deus acima de tudo. Cara, isso é muito pesado, né? Isso é pré-José Bonifácio. Entende? Quer dizer, você tem aí, e essa é a análise que eu estou fazendo no livro, você tem a mobilização de um discurso abstrato de nação que se coloca acima de todas as diferenças. Não por acaso, a gente acabou de ver a manifestação que ele mesmo convocou para as ruas, né? Uma coisa completamente insana. E aí, quer dizer, essa coisa de colocar a nação acima de tudo, ela vai explicar Hitler, Mussolini e por aí vai. E vai explicar também outras coisas, para a gente não ficar só no clichê de bater no Hitler e tal, que vai explicar Trump, vai explicar, quer dizer, toda essa coisa hoje que é o quê, né? Você muda, e aí está a conexão com o que o Witzel encarna muito bem, né? Quer dizer, a gente sai de um contexto, com todas as críticas que nós fazíamos ao PT, né? Críticas que surgem de dentro do próprio PT, né? Se você pega o André Singer, um analista super sério, né? Um cara que sai de dentro, que vai mostrar, por exemplo, quer dizer, vai esclarecer uma série de confusões que se fez em torno do impeachment de Dilma e etc e tal, né? Quer dizer, se você pega, em resumo, né, a gente sai de um contexto, né, representado pela figura do Lula, que é um contexto de combate à desigualdade, né, com todas as suas ambiguidades. Eu aceito a crítica, acho que a crítica é importante, né? Quer dizer, não mexeu nos ricos, beleza, quem mexeu nos ricos, né? Então, né? Quer dizer, vamos falar sério, né? Mas se preocupou em enfrentar a desigualdade até onde foi possível. Eu mesmo participei de pesquisa. Pai do pobre, mãe dos ricos. Pai do pobre, mãe dos ricos. Mais ou menos, né? Vamos chegar lá. É o epiteto que ficou para ele, né? É o epiteto que ficou para ele. Eu mesmo participei, Luiz, de pesquisas, né, para o governo Lula na época, né?
E quer dizer, pensamos nas questões das políticas sociais desse governo, e em resumo, a gente sai de quer dizer, a gente era feliz e não sabia, né? A gente sai de um contexto com todas as suas dificuldades para um contexto de dominação global, né, que se reflete no Brasil, que é o contexto de ascensão da extrema-direita. E aí, meu caro, o perigo, né, e a análise que a gente pode fazer, e eu vou voltar para falar do que eu acho da esquerda hoje e tal, que tem a ver com isso, né? O perigo é a gente não estar vendo a dimensão da coisa, né? Inclusive por conta da mídia, né, voltando no papo que eu estava trazendo mais cedo. A gente já naturalizou o fato de você ficar na sua casa, sentado na frente da sua TV, acompanhando os fatos, né? O que Bolsonaro está fazendo é muito grave, né? É muito grave. A gente pode estar aí, né? É difícil essa coisa de fazer previsões, né, de se antecipar e tal, mas não é difícil que a gente tenha aí 8 anos de Bolsonaro, né? Um Bolsonaro consolidado, mais forte do que nunca, entende? Né? Quer dizer, tudo isso que ele está fazendo, ele fortalece o capital político dele, que é o mais importante, né? Eu acho que o fato do carisma de Bolsonaro foi ignorado pela maioria das análises que se tem feito sobre a política. Né? É o grande político carismático que surge depois de Lula. Não tem outro. Sempre a briga está entre né? esses dois caras, entende? Não tem negócio de Sérgio Moro e tal. Não chega. O povo vai votar no cara que ele vai olhar e ele vai amar aquele cara. Ele vai se identificar imediatamente. Eu estudo a escola de Frankfurt, estou dando disciplina agora na UENF sobre isso. Você pega para ler Adorno, Erich Fromm, o povo precisa se ver naquele cara, né? E esse cara é o Bolsonaro. Aí está o perigo da coisa. Lula e Bolsonaro têm essa característica comum. Eles falam a linguagem do frentista de posto. Mas a diferença, eles não são um orador como Fernando Henrique, como Ciro Gomes. Mas aí, Luiz, o problema grave, cara, que a gente precisa enfrentar é que existe uma diferença essencial entre o projeto de sociedade, o projeto de nação, né? E num plano maior, se você quiser colocar o projeto de vida existencial, né, representado por Lula com todas as suas ambiguidades, e o projeto representado por Bolsonaro, né? É muito perigoso, né? Não dá para levar na brincadeira essa coisa de você xingar homossexual, de você xingar negro, de você xingar mulher. Cara, isso não é brincadeira, né? Isso não é brincadeira. E aí entra a conexão com a outra parte da pergunta, que tem a ver com o que é a esquerda e para onde nós vamos, sabe, Luiz? Eu tenho ficado muito preocupado com a forma como o debate tem se montado no Brasil, e aí eu vou falar de uma vez para arrematar essa questão. Né? Quer dizer, a forma como a gente tem debatido o que é esquerda, para onde nós vamos, etc. e tal. Né? Posso até colocar uma coisa para ajudar essa tua resposta? Deixa eu só não perder essa coisa. Só rapidinho, porque é uma coisa... Claro. Porque eu fecho o raciocínio. Quer dizer, você pega os próprios caras da esquerda, que se diz esquerda. G.C. Souza, meu ex-orientador e amigo, sabe, grande pensador, brilhante pensador, Vladimir Safatli, repetindo eu vou citar ele. Que alguém citou lá no nosso grupo ontem, acho que a nossa querida Guiomar citou isso lá. Quer dizer, pensadores... Foi Edmundo Siqueira. Cara, reproduzindo esse discurso que a esquerda morreu. Isso está errado. Foi um artigo do Vladimir Safatli no É o País que causou grande político perigoso. Sabe como eu leio isso? Volta no que eu estava falando dos intelectuais. O que acontece? O intelectual, ele vive de prestígio. Então ele precisa fazer o quê? Né? Diferente do executivo que vive de dinheiro, que eu estou pesquisando agora, o intelectual vive de prestígio. Então ele precisa muitas vezes falar na mídia para manter o espaço que ele tem. Ele precisa falar aquilo que quer ser ouvido. E aí o que nós temos? Estou fazendo essa análise também no livro. Mas seria desonestidade intelectual. Você acha que isso seria desonestidade intelectual, né, do Safatli? Você acha que ele cometeu isso? Não. Eu acho que é levado a isso. Veja bem, acho que é levado a isso. Doloso? Ou como? Não. Falar o que eles querem ouvir? Não. Independente se é intencional ou não. Eu acho que o cara é levado a isso. Né? O GC escreve um livro por ano. Ninguém escreve um livro novo por ano sem fazer uma reflexão profunda. Entende? O que a gente tem, Luiz? Qual a reflexão que eu estou fazendo nesse livro agora? Nos últimos 15 anos, né, desde o mensalão, o primeiro mensalão lá atrás de Lula, a única linguagem política que nós criamos no Brasil é a obsessão antipetista, antes de tudo, no primeiro momento, e, consequentemente, a obsessão anti-esquerda. Me diga qual é a alternativa de discussão, de teoria de debate que nós temos a isso. Nenhuma. Me diga um pensador grande que esteja rompendo com esse senso comum e com esse clichê midiático.
de primeiro bater no PT e depois bater na esquerda. E aí não tem nada a ver com erros do PT, tem a ver com a discussão de ordem maior do que é esquerda e direita e para onde vamos. Virou um clichê. A única linguagem política que se construiu no Brasil é a obsessão antipetista. E é ela que elege Bolsonaro, e não o contrário. Né? Dizer que Bolsonaro ou Trump se elegeram porque o governo neoliberal progressista de Barack Obama cometeu erros e perdeu o coração do cara que vai votar, isso é reduzir, ou seja, em resumo, dizer que Bolsonaro se elegeu porque o PT errou, porque a esquerda se enfraqueceu e tal. Isso é reduzir, veja para completar o raciocínio, isso é reduzir o debate à dimensão da conjuntura. Você não explica as decisões e as mudanças que o capitalismo vive se você olhar só para a conjuntura anterior e para o governo anterior. Só me permite fazer essa analogia que você faz aí, porque senão também a gente perde ela. Não há um anti-obismo nos Estados Unidos e assim mesmo Trump foi gerado. O antagonista ele pode existir, mas ele não há um anti-Partido Democrata, não há um anti-presidente negro nos Estados Unidos, como há de fato no Brasil, e Trump foi eleito. Mais ou menos. Essa analogia. Não, mais ou menos, veja bem. Assim, eu acho que há. Qual? Então, quer dizer. O multiculturalismo? Não, sim, então. Aonde que a gente está na discussão? Vou pegar uma das pensadoras mais sérias, né, que a gente respeita na academia, que é a Nancy Fraser, que está fazendo essa análise que está sendo reproduzida aqui. Qual é a análise em resumo? O neoliberalismo progressista, ele cometeu erros, ele foi ambíguo porque ele não mudou as estruturas, etc. e tal, ele deu um verniz multicultural para esconder a ação do capital, etc. e tal. O antagonismo está no fato de que Trump, instrumentalmente, mobiliza o coração do homem branco mediano de classe média baixa. Sim, Américo Aço. É aí que está o antagonismo. White Section Protestant. É aí que está o antagonismo. A gente tem pesquisas sérias, como a da grande socióloga Arlie Hochschild, né, que fez uma pesquisa no rincão dos Estados Unidos. Rincão, foi lá entrevistar esse cara que se identifica totalmente com Trump. Aí você tem um antagonismo que é muito semelhante ao que nós temos aqui com Bolsonaro e Trump. Daí o fato de que, quer dizer, com Bolsonaro e Lula, né? Daí o fato de que essa coisa toda que alguns colegas meus e amigos sociólogos têm feito, de bater na esquerda, de bater no identitarismo, de bater no multiculturalismo, ela está equivocada, profundamente equivocada, porque não foi esse multiculturalismo que criou o mundo que a gente está vendo agora. Vou um pouco mais longe para vocês entenderem o que eu quero dizer. O que é o capitalismo, sabe? É a reflexão que a gente precisa fazer e que eu estou fazendo agora na pesquisa atual que estou fazendo com executivos brasileiros. Estou enfrentando a literatura sobre isso, estou lendo o grande Wright Mills dos white collars, né, e blue collars que você citou. Né? E aí, o que está em jogo, gente? A gente precisa compreender o capitalismo para além das ilusões da conjuntura. Né? Não são os erros dos governos anteriores que vão explicar o que está acontecendo agora. Se você pega nos Estados Unidos, por exemplo, cara, o que foi o governo Bush? O que foi o governo Bush? Qual pai ou filho? O filho. Né? Você pode voltar um pouco atrás no pai, pode voltar no Ronald Reagan. Né? O que foi? Mas eu estou pensando agora no filho. É atropelar os direitos humanos. Todo o caminho pavimentado... Pelo terrorismo. 11 de setembro. Todo o caminho pavimentado porque está sendo feito agora. O que foi Fernando Henrique no Brasil? Né? Você tem todo o caminho pavimentado, ou seja, a direita e as pessoas que realmente mandam no capitalismo nunca pararam de trabalhar para tentar alcançar os seus interesses. Então não dá para culpar uma esquerda aqui que no governo anterior cometeu um erro ou outro e tal. Isso é um simplismo. Não é nem questão de defender partido nenhum, de defender a esquerda. É questão de você pensar e de você entender como o capitalismo se reproduz. Né? Mas, Fabrício, com todo respeito, você chamaria tudo que foi eviscerado na Lava Jato de um erro ou outro? Você não acha que enquanto a esquerda não assumir, não fizer autocrítica e não assumir, de alguma maneira, achar uma maneira de assumir esse discurso contra a corrupção, que é outro fator que está lançado na sociedade, você não acha que há um déficit até cognitivo de interlocução com a sociedade? Não, quer dizer, acho muito simples, acho uma excelente questão, Luiz. Quer dizer, assumir, algumas pessoas já assumiram. O Haddad vai lá, dá uma entrevista e fala, gente, eu assumo,
sabe? Beleza, resolvemos o problema, né? Eu acho que em termos de análise, entende? Que é onde eu estou chamando a atenção. Que a esquerda tem que ver, que os partidos têm que ver, sim, óbvio. Trocando em miúdos, o que a gente vai fazer agora, né? Pensando nos rumos. A gente tem o mesmo cenário da última eleição. É a leitura que eu estou fazendo. Você tem um Bolsonaro que, para mim... Você aposta de novo na bipolaridade. Não, veja bem, a leitura. Você tem um Bolsonaro que, na minha leitura, ainda é forte, talvez mais do que nunca. Sim. Você tem Ciro e Haddad estagnados no mesmo lugar. Você tem a Moeda, essas outras figuras estagnadas no mesmo lugar. O quadro não mudou essencialmente. É a leitura que eu faço agora, nesse exato momento, aqui nesse nosso bate-papo. E aí no que eu aposto, veja bem, não na bipolaridade. Quer dizer, a bipolaridade, ela sempre existiu, né? Não é o PT que cria, eu me lembro que nós discutimos isso numa outra ocasião que nós tivemos junto, batendo papo aqui. Não foi o PT que criou a bipolaridade ou a esquerda. Ela é o capitalismo. Ela é a essência do capitalismo. Se você pega para analisar todos os governos... vamos pegar dois casos, né? Americano e brasileiro, né? Século XX. Se você pega para analisar a transição entre os governos, o que você tem é, em alguns momentos, as forças mais progressistas conseguindo chegar, em outros momentos, as forças mais conservadoras, calcadas numa extrema-direita que sempre esteve por ali, também chegando ao poder. Tá? É isso que nós temos em resumo. Então, a bipolaridade, meu caro, a gente não tem como correr dela, a gente tem que ver o que fazer concretamente. Mas aí você, o Safatli, por caminhos opostos, acaba chegando à mesma conclusão, que o Safatli também aposta nisso. Mas o Biden, se triunfar em novembro, não é o caminho do meio se mostrando? Como é? Desculpe. Você, pelo que você está falando, embora discorde do Safatli, na frente da esquerda, o Safatli também prega que é isso mesmo. Que é radicalidade de um lado e de outro. Ele falou isso, inclusive, numa entrevista com o Mário Sérgio Conte na Globo News, falando sobre esse artigo dele que você falou, O Fim das Esquerdas. Então vocês, embora discordem, vocês concordam na conclusão. Perfeito? Agora, o Joe Biden, que é de centro-esquerda, que as primárias democratas estão praticamente definidas. É quase impossível ser virado. E a crise do corona e a lenta assunção do seu papel enquanto líder do Estado por Trump deram ao Biden uma chance que talvez ele não tivesse sem isso. Se o Biden vencer em novembro, logicamente que a eleição do Brasil é em outubro, mas é municipal. E vamos falar dela, aliás, temos que parar aqui para falar dela no próximo bloco. Mas se o Biden vencer, o mundo não ruma para o centro, porque inevitavelmente os Estados Unidos é o Império Romano. O Bolsonaro nunca teria sido eleito no Brasil se Trump não tivesse sido eleito antes. Se não mostrasse que aquilo era possível. Se o Biden vencer, isso não quebra o que você está propondo, o Safatli propõe, o filósofo da USP, que é o mundo voltar para um centro, para um eixo de centro? É uma excelente questão. Veja bem, eu não estou propondo isso. É uma leitura de mundo. Né? Sim. Quer dizer, o mundo não é assim porque eu quero ou porque o Safatli quer. Né? É uma análise. O mundo é polarizado. E aí, meu cara, eu não sei se existe esse centro. Né? Quem é esse centro? Né? Isso quer dizer, de modo simples, né? Você tem... hoje a gente tem uma relativização da definição das definições do que é direita, esquerda e centro, que é muito doida, tá? Sendo muito claro, indo direto ao ponto. Lá atrás, gente, por favor, vamos puxar na memória. Lá atrás, na época do Fernando Henrique, não tinha isso. Fernando Henrique é direita. Tem negócio de centrão. Ciro Gomes não era esquerda. Montou essa coisa agora de que é esquerda há pouco tempo. Nunca se deteve essa definição de esquerda. Ele começou no PDS. Na Arena. Independente de partido, quer dizer, é como as pessoas se definem e como elas são percebidas. A Arena é parte dos militares, né? Não, sim. E quer dizer, então aí hoje você tem negócio de centrão, de não sei o que, ou de o centro e tal. Quer dizer, quem são esses caras, né? Não existe esse centro. Não existe. Se você parar para pegar nos Estados Unidos, mais uma vez, o belíssimo livro do Paul Krugman, sugiro a leitura. Não tem esse centro. Você tem forças progressistas, Roosevelt, uma coisa assim, quer dizer, em momentos pontuais, vai montar o New Deal, e você tem do outro lado a direita como ela é. Tudo bem, você pode dizer que algumas pessoas não são fascistas, mas é a direita clássica, que acredita no mercado, que não tem esse negócio de Estado ficar ajudando o pobre, não tem esse negócio, né, que é a livre competição, ou seja, trocando em miúdos, voltando em tudo que nós sempre soubemos. Né? Direita, esquerda.
A gente tem que deixar isso claro. Esquerda acredita que o Estado pode fazer algo para defender a sociedade, que o Estado pode regular o mercado. Em resumo, é isso. E a direita acredita que o que manda no mundo é o mercado. Tira esse negócio de Estado para lá, que esse negócio é muito chato, fica atrapalhando meus negócios, porra. É isso. E acabou. E fim de papo. Fabrício, deixa eu colocar um ponto que eu fico, às vezes... Vou parar de relativizar esse negócio, porra. Eu tenho alguns amigos que sempre foram, como na minha época de faculdade, é raro encontrar alguém que fosse de esquerda, que não fosse de esquerda. Lógico, né? Faculdade nossa foi em 69. Imagina, 70. Né? Éramos de esquerda mesmo. E dos meus amigos mais de esquerda possível, que é meu amigo até hoje, que hoje nós decidimos não discutir política, porque a gente não quer perder amizade. Então, mas ele, na época, eu me lembro, em 1989, eu tive com ele, e ele chorou quando caiu a União Soviética. Ele chorou, ele entrou em depressão. A União Soviética, quando caiu... Um choro sincero, né? Hã? Choro sincero. Choro sincero. Talvez não tenhamos... Não, hoje. O irmão dele morou na União Soviética, foi exilado, político e tal. 89 foi a queda do muro. A União Soviética, se não me engano, caiu 2 anos depois. Não foi 90? 89 é a queda do muro. Queda do muro de Berlim. Foi, a União Soviética, 90, se não me engano, 91. 90 ou 91, início de 91, exato. Aí, o que aconteceu? De repente, da noite para o dia, apareceram mais de 1000 bilhardários na União Soviética. E todos eram do Partido Comunista. Todos eram da União Soviética. Eram pessoas em cargos importantíssimos. Sim. Ou filhos, ou os oligarcas, né? Eram os oligarcas. Aí como é que fica? O conceito da esquerda diante desse... Uma excelente questão, porque aí... Quer dizer, acho uma grande questão. Porque a gente tem que falar de Campos, né? Tem que falar de Campos, são 8h20. Tá, então vamos, só para fechar. 8h25. Rápido. Excelente questão, porque a gente não pode confundir o stalinismo, erros da esquerda, ou erros de partido, com os ideais de uma sociedade democrática, né? Com os princípios, tá? Em resumo, com os valores. A gente não pode fazer essa confusão, né? Que alguns partidos saíram do rumo, que o PT não é mais o mesmo. Eu aceito todas essas discussões, acho que são válidas. Mas importante é não confundir os erros humanos, as experiências empíricas com os valores e os princípios e as teorias e ideias que são de ordem maior. Então vamos ao eu, por mim, eu ficaria discutindo isso daqui com o Fabrício. Horas e horas. Eu também. Se tiver só cerveja, está melhor ainda. Continuamos outra hora. Mas a gente tem que falar do aspecto local. Vamos lá. Bom, a Luiz falou aqui uma cerveja, aí veio aquela piada que brasileiro perde o amigo, mas não perde a piada. Claro. Sai uma Corona geladinha aí. Brincadeira. Não é a minha cerveja predileta, diga de passagem. Não, a cerveja mexicana. Tem até aquele meme que é um bando de Heineken, assim com a máscara cirúrgica, verdade. Fugindo da Corona. É verdade, essa é ótima. Ótima. Mas vamos para Campos, Vamos lá. Como diz um amigo meu, vamos baixar para o nosso canavial. Vamos lá. Exatamente. Que é necessário. Nós vamos ao pequeno intervalo e voltamos em instantes. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito além de vender remédios. A rede de drogarias Leopoldina tem como prioridades a sua saúde, bem-estar e qualidade de vida. Desta forma, mantenha a excelência no atendimento, menor preço